Olá pessoal, vamos gravar uma mensagem aqui, que é uma mensagem importante, é uma mensagem também de advertência, não advertência minha, certo? Mas é uma advertência da Bíblia, é uma advertência da profecia, certo? Então você tem que se atentar às advertências que a Bíblia, que a profecia dá, ok? Porque a Bíblia não é só evangelho, entende? A Bíblia não é só evangelho. Você tem que entender que a Bíblia, uma igreja sem estudar a profecia, ela se corrompe. Um povo sem profecia, certo? O povo se corrompe. Então não é só um povo de uma cidade, é a igreja, entende? Que as pessoas têm um pensamento muito limitado, certo? Eu não estou ofendendo as pessoas, não, porque eu também já tive esses pensamentos. Os pensamentos são muito limitados. As pessoas pegam a Bíblia assim e lê e falam assim: sem profecia o povo se corrompe. Aí na cabeça dela tá, sabe porque povo? Ah, estudei geografia lá, população, povo. Ah, é um estado que vai se corromper. Não é assim que estuda a Bíblia, meu amigo. Não é assim que estuda a Bíblia. Entende? Tenha mais interesse em estudar a Bíblia. Porque também não adianta você falar assim: eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia. Isso não tem interesse nenhum, cara. Nenhum. Entende? Mas na hora de jogar um videogame, na hora de ver uma série, o interesse é total, total. Você sabe tudo da série, tudo do videogame. Não é que tá errado, não. Você tem que. Você pode até ver, entendeu? Não tô fiscalizando sua vida, não. Você pode até ver. Mas aí você não tem interesse nenhum. Você fica sedento para querer saber a profecia, mas não tem interesse nenhum de usar um empenho intelectual para ler o livro, certo? Sagrado. Vamos lá. Você sabia que existe uma igreja acolhedora? Você sabia que existe uma igreja onde, quando as pessoas batem o sentimento de arrependimento, a primeira igreja que elas vão é essa que eu vou falar aqui no vídeo? E é muito importante esse assunto. Sabia disso? E ao mesmo tempo que é importante, você pode perceber que essa é a igreja que mais recebe essas pessoas. Entende? Na hora que as pessoas sentem um arrependimento, sente uma solidão, sente uma tristeza, entende? A maioria das pessoas vão para essa igreja quando elas querem pedir perdão para a virada do ano. Você sabe qual igreja que é? Possivelmente você já deve saber. Que você que está me assistindo, com certeza você é antenado, você é ligado, eu sei que você sabe. Entende? Não tô brincando aqui não. Certo? Você sabe qual que igreja que é? É a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma das igrejas que mais recebe pessoas arrependidas. É quando o Espírito Santo bate nessas pessoas, elas vão direto para a Igreja Católica. E você sabe por que elas vão direto para a Igreja Católica e não vão para igrejas protestantes, igrejas evangélicas? Porque quando chega na igreja evangélica, vamos dar um exemplo aqui de uma igreja cristã, né? Claro, é uma igreja que eu gosto demais, certo? Mas eu vou dar um exemplo dela. A igreja adventista do sétimo dia. Quando a pessoa chega lá na igreja adventista do sétimo dia, é uma igreja excepcional, estudiosa da Bíblia, certo? Eu não tenho nada a reclamar da igreja adventista nesse sentido, certo? É a igreja que, assim, tem um maior equilíbrio espiritual, equilíbrio teológico, é a igreja adventista, certo? Então, quando as pessoas chegam na igreja adventista, que é uma igreja, para que você não conhece, uma igreja cristã, uma igreja protestante, queira você chamar também uma igreja evangélica, a igreja adventista, ela recebe as pessoas assim de uma forma tão forçada, sabe? Tão forçada. Faz todo um aconchego com a pessoa, cumprimenta,
leva para dentro da igreja, tudo e tal. Isso só no dia que a pessoa vai. Porque quando a pessoa decide mesmo ficar na igreja, fazer os estudos, até mesmo ser batizada, cada um fica no seu canto, cada membro ali fica no seu canto. Porque eles acham que entende de espírito de profecia, eles acham que entende de Daniel e Apocalipse, e larga a pessoa de lado. Aí sabe o que acontece? A pessoa sai da igreja. Sai da igreja que eu faço, ela nem entrou, né? Ela decide assim, no dia seguinte eu não vou mais nessa igreja aqui, eu vou na igreja católica, sentar lá para conversar com Deus. As pessoas fazem isso lá na igreja católica. E o mais impressionante, pelo menos a última vez que eu entrei numa igreja católica, o mais impressionante é que não fica ninguém lá na igreja católica 24 horas, assim, não fica igual fica nas igrejas evangélicas, né? Elas ficam ali na portaria, fazendo todo um aconchego ali, uma recepção. Não fica ninguém. A pessoa fica lá dentro da igreja e conversando sinceramente com Deus. E a maioria das pessoas não fazem isso na igreja evangélica. Não se ajoelham, não conversam, não abrem o coração. Não abrem. Porque as pessoas, os membros que estão lá, eles são tão assim, tenso para atender, sabe? Tenso. Então sim, eu tenho que fazer minha obrigação, eu tenho que fazer isso, sabe? É desse jeito, não tem naturalidade igual na igreja católica. A reverência na igreja católica é muito maior que a reverência numa igreja adventista, numa igreja batista. Então vamos aprender com a igreja católica. Tá? Vamos aprender com a igreja católica. Você aí que é um estudante da Bíblia, você que é estudante, um teólogo, você que tem um senso de superioridade, você que se classifica melhor, você que é o bonzão, entende? Isso aí, essas classificações superiores a nível humano, carnal, baixo, não adianta nada. Eu sei que você vai ficar com bastante raiva de mim aqui. Não adianta. Porque a pregação do Evangelho são só os humildes e os sinceros de coração. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas do jeito que você está falando aí, Jesus não falava assim, não. Você tem certeza que Jesus não foi firme em determinadas posições? Ele não foi igual a mim. Você tem que entender que eu sou uma pessoa que estou caminhando, estou aprendendo. E eu tenho analisado alguns vídeos na internet de pessoas falando mansinho, pessoas não querendo usar certas palavras, pessoas não querendo, deixando de usar até um certo conteúdo para ser mais youtuber, mais coloquial, tal. Não adianta, não adianta. Você tem que ser sincero. Sincero. Tem pessoas que já riram da minha cara, do meu, e falaram assim comigo, você tenta ser perfeito, mas não é, mas eu não sou perfeito mesmo, não. Não sou, não. Mas você sabe por que essa pessoa falou isso? É porque ela não se esforça para ter uma comunhão com Deus. E quando a gente que está andando com Cristo, quando nós estamos andando com Cristo, a nossa vida vai mudando. E o mundo já não é correto para a gente. A gente vai vendo, parece que vai caindo as escamas, a gente vai vendo a podridão, não só aquela de primeiro nível, uma podridão de primeiro nível, tanto do mundo e das pessoas. A gente vai vendo uma podridão em várias camadas e vai aprofundando em várias camadas. A pessoa não entende o que você está vendo. A pessoa não entende, igual a Bíblia fala, né, que nós somos loucos para o mundo, não é? Mas é assim. Aí tem gente que gosta de pegar esses versículos e ficar falando que tem que ser louco para pregar o evangelho. Não, não é assim, meu amigo. Não é. Entende? Tem cada interpretação ao extremo, cada interpretação também lunática, sabe? Que não é assim. Tudo é com equilíbrio, é normal. Você tem que pegar um livro, a Bíblia, e ler ela normalmente. Ok? Só que eu quero falar para você aqui
na Bíblia, certo? Que a Igreja Católica, ela realmente é uma igreja acolhedora nesse sentido, quando a pessoa está precisando, entende? Queira eu, era um desejo meu das pessoas irem também para as igrejas protestantes evangélicas dessa forma, abrir o coração, mas na hora que chega lá é um cinismo, é tanta coisa que a pessoa até desiste, ela prefere ficar sozinha do que ficar vendo as pessoas forçando a ser uma pessoa assim boazinha que tá te tratando bem, sabe? Então, mas aí isso vai ter um limite, tá? Isso vai ter um limite. E esse limite está aqui, ó, em Apocalipse 18, no verso 4, fala assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então existe uma praga, né, que vai cair no centro, no núcleo da Igreja Católica. Não é na Igreja Católica, é no núcleo administrativo, no núcleo que comanda a Igreja Católica. Você sabe o que é, entende? Então você tem que sair. Sai dela, povo meu. E quem vai fazer isso não sou eu. Eu não tenho capacidade para isso. A única capacidade que eu tenho, que Deus me deu, foi para falar a verdade bíblica. Que às vezes até a verdade bíblica dói em mim, por eu ser um homem pecador. E quando eu vejo que eu estou errado, dói. Porque o pecado, infelizmente, traz um senso de orgulho. Você vê que você está errado, mas você continua porque é você. Você acha que você é o certo. Entende? Você também, mulher. Eu falo muito, né? Só homem, né? Tem muita mulher aí que agindo errado, transgredindo o caráter de Jesus, mostrando um caráter na vida e falando que é de Jesus, rotulando que é de Jesus. Não é não, viu? Não é não. Cuidado! Você que é mulher, cuidado! Você vai rir da minha cara agora, vai achar que tá normal, vai achar que vocês mulheres são mais sábias, vai rir da minha cara, já deve estar rindo aí da minha cara. Continue, não tem problema. Aqui no meu canal é assim, é um papo para pensar, tá? Aqui é um papo para pensar. Continue rindo da minha cara. Só que vai ter uma hora também que na hora que Jesus olhar para sua cara, ele vai falar assim: afaste-se de mim, não a conheço. Certo? Então, aproveite bastante para você rir da minha cara. Que eu quero ver você fazer essa cara que você está fazendo, olhando para a face de Jesus. Eu quero ver se você tem essa coragem, viu? Eu quero ver. Eu quero ver se você tem essa coragem que você tem. Você é muito corajoso, corajosa, valentão, valentona. Critica os outros com comentário na internet. Encontra com seus parentes, critica os parentes. Não lê a Bíblia e dá lição de moral. O problema não é dar lição de moral no campo moralista secular, no campo civil. O problema é a pessoa não ler a Bíblia e usa a Bíblia para dar lição de moral num outro que conhece muito mais da Bíblia do que essa pessoa e acha que tá certo. Nós temos que refletir em nosso pensamento. Refletir, não, nós temos que parar um pouco para pensar. Por isso que esse canal chama um papo para pensar. Por mais que eu esteja falando profecia, estudo bíblico, eu sou isso aqui que você está vendo. Aprenda a ser o que você é. E aprenda a mostrar o que você está aprendendo na vida de mudanças. Ok? Isso serve para familiares, serve para um monte de gente. Certo?
Pessoas aí mais idosas que têm mania de achar que é dona do mundo e acha que não tem que mudar, porque aposentou. Você que é mais idoso, aposentado, ajoelhe-se, peça perdão a Deus aos pecados que você cultivou durante toda a sua vida. Pecados que você escondeu, não de Deus, mas de nós, dos próximos. Está manchado e manchada por esses pecados, está dando lição de moral para os seus parentes mais novos, de idades mais novas, da família, e se esquecendo de pedir perdão por aquela transgressão que você cometeu no passado, e encheu o peito falando que estava certo, denominando correto o pecado. Isso é uma blasfêmia. Chamar o pecado de coisa boa e certa. Um forte abraço. Fique na paz. Continue aqui conosco, mesmo chateado ou não, feliz. A vida é para aprender mesmo. Aqui, ó, a gente aprende com isso aqui. Não é no mundão, não. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até o próximo conteúdo assim, se assim Deus quiser.